A Grande Bacia. O próprio nome evoca imagens de imensidão, de uma natureza selvagem indomada. Esta é, de fato, uma terra de extremos notáveis. Ela se estende por uma porção significativa do oeste dos Estados Unidos. Aqui, a natureza apresenta algumas de suas faces mais desafiadoras ao mundo. As paisagens são frequentemente dramáticas e de uma beleza crua impressionante. É um lugar onde a própria terra parece expor seus ossos ancestrais. Para aqueles que se aventuram aqui, ela oferece um profundo senso de solidão e uma beleza bruta e poderosa. Compreender esta região é compreender a resiliência. Esta área imensa conquistou uma reputação formidável. É amplamente considerada uma das regiões mais inóspitas do continente norte-americano. As razões para isso são muitas e variadas, entrelaçadas na própria essência de sua geografia. O clima pode ser incrivelmente severo, com verões escaldantes. No entanto, os invernos podem trazer um frio cortante e nevascas profundas em suas altitudes mais elevadas. A água, a própria essência da vida, é um recurso escasso e precioso aqui. Essa escassez dita tudo, desde as plantas que crescem até os animais que vagueiam. Imagine um lugar onde a sobrevivência é um testemunho diário de adaptação. A Grande Bacia é precisamente um domínio assim. As plantas que pontilham essas paisagens são mestras na conservação. Elas frequentemente têm raízes profundas para encontrar umidade escondida, ou folhas pequenas para reduzir a perda de água. Os animais também desenvolveram estratégias extraordinárias. Muitos são noturnos, evitando o calor abrasador do dia. Eles podem obter toda a água de que precisam dos alimentos que consomem. É uma luta silenciosa e constante pela existência, encenada em um palco grandioso. No entanto, apesar de todos os seus desafios, a Grande Bacia é um lugar de profundo interesse científico e de um fascínio austero. Sua geologia única conta uma história de milhões de anos em formação. Seus ecossistemas, embora aparentemente esparsos, são complexos e delicadamente equilibrados. É um laboratório natural para estudar como a vida pode resistir nas condições mais difíceis. Esta região, tantas vezes definida pelo que lhe falta, é na verdade cheia de maravilhas. Ela nos convida a olhar mais de perto, a apreciar a tenacidade da vida em um mundo implacável. Para realmente captar a essência da Grande Bacia, precisamos primeiro entender um conceito geográfico fascinante. Este conceito é conhecido como bacia endorreica. O termo endorreico vem de palavras gregas que significam fluir para dentro. Ele descreve um sistema de drenagem fechado. Isso significa que qualquer precipitação que cai dentro da bacia, seja chuva ou neve, não flui, em última instância, para um oceano. Em vez disso, a água permanece aprisionada dentro dos limites geográficos da própria bacia. Esta é uma característica que define a Grande Bacia. Então, o que acontece com a água que cai aqui? Ela embarca em uma jornada única. Rios e córregos alimentados pela chuva ou pelo derretimento da neve das montanhas fluem para o interior. Eles não se dirigem para o mar, como a maioria dos rios do mundo. Em vez disso, eles serpenteiam em direção aos pontos mais baixos dentro dos muitos vales da bacia. Aqui, a água se acumula para formar lagos ou pântanos. Alguns desses lagos podem ser bem grandes, como o Grande Lago Salgado em Utah. Outros são corpos d'água menores e mais efêmeros, que aparecem e desaparecem com as estações. No entanto, em um ambiente tão árido, grande parte dessa água coletada encontra outro destino. Os raios poderosos do sol e o ar seco do deserto causam evaporação significativa. A água se transforma em vapor e sobe de volta para a atmosfera. Ao longo de vastas escalas de tempo, esse processo de coleta e evaporação da água deixa para trás algo significativo. Os minerais e sais que estavam dissolvidos na água tornam-se concentrados. Eles são deixados para trás no leito dos vales conforme a água desaparece. É assim que se formam as famosas planícies salgadas e praias da Grande Bacia. Essas praias
como as planícies salgadas de Bonneville, são paisagens extraordinárias. São extensões planas e áridas, frequentemente brancas pelo sal acumulado. Elas podem se estender por muitos quilômetros cintilando sob o sol do deserto. Às vezes, após uma chuva forte e rara, elas podem reter uma camada rasa de água, tornando-se brevemente lagos novamente. Mas, na maior parte do tempo, são superfícies secas e duras. Todo este ciclo, precipitação, fluxo para o interior, coleta e evaporação, define a hidrologia de um sistema endorreico. É um ciclo fechado, um mundo aquático em si mesmo, moldando o próprio caráter da Grande Bacia. A Grande Bacia não é apenas uma única bacia, mas uma região complexa de muitas bacias e cordilheiras. Sua escala pura é muitas vezes difícil de compreender totalmente. Ela cobre uma área enorme, aproximadamente 200 mil milhas quadradas, ou cerca de 520 mil quilómetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, imagine o país da França. A Grande Bacia tem um tamanho aproximadamente comparável ao da França. Esta vasta extensão está aninhada principalmente entre duas cordilheiras colossais, a Sierra Nevada a oeste e as Montanhas Rochosas a leste. Seu território se espalha por vários estados americanos. A maior parte do estado de Nevada fica dentro de seus limites. Porções significativas do oeste de Utah também fazem parte desta entidade geográfica única. Mas não para por aí. A Grande Bacia também se estende ao sudeste do Oregon e ao sul de Idaho. Até mesmo partes do leste da Califórnia, a leste da crista da Sierra Nevada, pertencem a este domínio. Gap 2 É uma região verdadeiramente imensa, definida não por linhas políticas, mas pelos contornos naturais do terreno e pelo fluxo da água. Os limites da Grande Bacia são ditados por suas bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma área de terra onde toda a água drena para um ponto comum. No caso da Grande Bacia, sua borda externa é formada por terrenos mais elevados. Qualquer precipitação que caia fora desta borda flui para o exterior, eventualmente em direção ao Oceano Pacífico ou ao Golfo do México. Mas qualquer chuva ou neve que caia dentro desta borda permanece ali. Isso torna a Grande Bacia a maior área de bacias hidrográficas endorreicas contíguas da América do Norte. É uma bacia colossal, capturando e retendo toda a sua preciosa água. Compreender essa escala nos ajuda a apreciar a diversidade encontrada em seu interior. Embora frequentemente caracterizada pela aridez, o tamanho puro significa que existem variações. Diferentes cadeias de montanhas dentro da bacia criam seus próprios efeitos locais. Os vales situam-se em diferentes elevações, levando a diferenças sutis de temperatura e vegetação. É um mosaico de ambientes interconectados, porém distintos. Explorar a Grande Bacia é como explorar um continente em miniatura, com sua própria lógica interna e vistas amplas e grandiosas que falam de imensas forças geológicas em ação. A paisagem dramática e acidentada da Grande Bacia deve sua existência a poderosas forças geológicas. Essas forças têm atuado por milhões de anos nas profundezas da crosta terrestre. O principal escultor desta região é um processo relacionado à tectónica de placas. Esta é a teoria de que a camada externa da Terra é dividida em várias placas grandes que se movem e interagem. Nesta parte do mundo, a placa norte-americana tem passado por um período de estiramento e afinamento. Esse estiramento é fundamental para a formação da bacia. Imagine puxar um pedaço de caramelo ou argila. Conforme você o estica, ele fica mais fino no meio e pode começar a quebrar ou fraturar. Algo semelhante tem acontecido com a crosta terrestre na área da Grande Bacia. Essa expansão leste-oeste fez com que a crosta se partisse em numerosos blocos grandes. Esses blocos são separados por falhas geológicas, que são rachaduras profundas na rocha. Ao longo dessas falhas, movimentos imensos ocorreram ao longo do tempo geológico. Este processo é conhecido como extensão crustal
e é o arquiteto da província Basin and Range, bacias e cordilheiras. Conforme a crosta se esticava, alguns desses enormes blocos inclinaram-se e foram soerguidos. Esses blocos soerguidos formaram as muitas cadeias de montanhas com orientação norte-sul que caracterizam a região. A Cordilheira Wasatch, em Utah, e a Sierra Nevada, em sua borda oeste, são grandes exemplos, embora o soerguimento da Sierra Nevada também esteja relacionado a outros processos tectônicos. Entre essas cadeias de montanhas ascendentes, outros blocos da crosta subsidiaram ou afundaram. Esses blocos rebaixados criaram os vales ou bacias intermediárias. Este padrão repetitivo de montanhas e vales paralelos é o que dá nome à região de Basin and Range. Esta imensa atividade geológica não é apenas coisa do passado. A Grande Bacia ainda é tectonicamente ativa hoje. Terremotos são um testemunho do contínuo estiramento e falhamento. Fontes termais e atividade geotérmica também são comuns em muitas áreas. Estas são manifestações superficiais do calor e do estresse ainda presentes nas profundezas da crosta. O próprio solo, sob os pés na Grande Bacia, é uma entidade dinâmica, constantemente, embora lentamente, sendo remodelado por essas colossais forças subterrâneas. É uma paisagem nascida da tensão e da ruptura, um resultado direto da natureza inquieta do nosso planeta. Seção 5, Muralhas de Pedra, Guardiãs da Aridez, o efeito de sombra de chuva. O clima da Grande Bacia, particularmente sua aridez pronunciada, é profundamente influenciado pelas imponentes cadeias de montanhas que a flanqueiam. A oeste ergue-se a poderosa Sierra Nevada. A leste, mais para o interior, situam-se as extensas montanhas rochosas. Essas colossais barreiras naturais desempenham um papel crucial na determinação da quantidade de umidade que atinge as terras entre elas. Elas criam um fenômeno conhecido como sombra de chuva. Esse efeito é uma razão fundamental pela qual a Grande Bacia é predominantemente um ambiente desértico ou semidesértico, uma vasta extensão árida. Massas de ar úmidas, movendo-se tipicamente de oeste para leste, originam-se sobre o Oceano Pacífico. Quando esse ar carregado de umidade encontra a formidável barreira da Sierra Nevada, ele é forçado a subir. Conforme o ar sobe pelas encostas ocidentais dessas montanhas, ele esfria. O ar mais frio não consegue reter tanta umidade quanto o ar mais quente. Consequentemente, o vapor d'água se condensa, formando nuvens. Isso leva à precipitação, chuva ou neve, caindo intensamente no lado oeste da Sierra Nevada. Essas montanhas efetivamente retiram grande parte da umidade do ar. Quando esse ar ultrapassa os picos da Sierra Nevada e começa a descer para a Grande Bacia no lado leste, ele está significativamente mais seco. Além disso, conforme o ar desce, ele se comprime e aquece. Esse aquecimento aumenta sua capacidade de reter umidade, tornando a precipitação menos provável. O resultado é que a terra na sombra dessas montanhas recebe muito menos chuva. A Grande Bacia situa-se diretamente nesta sombra de chuva. Um efeito semelhante, embora geralmente menos pronunciado, ocorre com as montanhas rochosas a leste, bloqueando a umidade vinda do Golfo do México. Este efeito de sombra de chuva não é uniforme em toda a bacia. A altura e a orientação das cadeias de montanhas internas, dentro da própria Grande Bacia, também podem criar sombras de chuva, menores e localizadas. Isso contribui para o mosaico de microclimas encontrado em toda a região. No entanto, a influência predominante da Sierra Nevada é inegável. Ela age como uma muralha colossal, interceptando as tempestades do Pacífico e garantindo que as terras a leste permaneçam em um estado de sede perpétua. É um exemplo claro de como a topografia pode ditar o clima em grande escala. Seção 6. Desertos de naturezas diferentes, comparando o Mojave e a Grande Bacia.
Embora o termo deserto frequentemente traga à mente imagens de calor escaldante e dunas de areia intermináveis, nem todos os desertos são iguais. A própria Grande Bacia contém um vasto deserto, apropriadamente chamado de Deserto da Grande Bacia. No entanto, logo ao sul, encontra-se outra terra árida famosa, o deserto de Mojave. Embora vizinhos, esses dois desertos possuem características distintas. Essas diferenças são moldadas por fatores como elevação, latitude e as condições climáticas resultantes. Compreender essas diferenças revela a sutil diversidade dos ecossistemas áridos. O deserto da Grande Bacia é classificado principalmente como um deserto frio. Isso pode parecer contraditório, mas se refere ao seu regime de temperatura. Embora os verões possam ser quentes, os invernos no deserto da Grande Bacia são tipicamente frios, com temperaturas frequentemente caindo abaixo de zero. Grande parte de sua precipitação anual cai como neve, especialmente em altitudes mais elevadas. Sua elevação geral também é geralmente maior que a do Mojave. Essa combinação de invernos frios e maior altitude influencia os tipos de plantas e animais que podem sobreviver aqui. A Artemisia sagebrush é uma planta dominante, bem adaptada a essas condições. Em contraste, o deserto de Mojave, que inclui áreas icônicas como o Vale da Morte, é predominantemente um deserto quente. Suas elevações são geralmente mais baixas e sua latitude é mais ao sul. Isso resulta em verões intensamente quentes, com algumas das temperaturas mais altas registradas na Terra. Os invernos no Mojave são mais amenos do que no deserto da Grande Bacia, embora possam ocorrer temperaturas frias e até geada. A vegetação aqui também é diferente, apresentando de forma famosa a árvore de Josué, Joshua Tree, que é em grande parte exclusiva do Mojave. Os cactos também são mais diversos e abundantes no Mojave. Uma distinção chave reside em suas plantas características. O deserto da Grande Bacia é frequentemente chamado de estepe de Artemisia devido à prevalência de várias espécies de Artemisia. Esses arbustos resistentes, juntamente com gramíneas e plantas floríferas menores, formam a espinha dorsal de suas comunidades vegetais. O Mojave, embora também possua arbustos, é visualmente definido por espécies como a árvore de Josué, o arbusto de creosoto e uma variedade maior de cactos. Cada deserto, portanto, sustenta um conjunto único de vida, primorosamente adaptado ao seu conjunto específico de desafios ambientais, desde extremos de temperatura até a disponibilidade de água. São 7 picos elevados e vales baixos, uma tapiçaria de climas. A Grande Bacia é uma terra de relevo vertical dramático. Sua topografia característica de bacias e cordilheiras, com montanhas altas elevando-se abruptamente de planícies de vales, cria uma fascinante variedade de microclimas. O clima que você experiencia pode mudar notavelmente, com apenas alguns milhares de pés, o equivalente a centenas de metros, de variação de altitude. No alto dos picos das montanhas e em costas mais elevadas, as condições podem ser surpreendentemente temperadas, até mesmo alpinas nas cordilheiras mais altas. Essas áreas elevadas recebem mais precipitação do que os vales, frequentemente na forma de neve que pode persistir até os meses de verão. As temperaturas são mais baixas durante todo o ano. Essa maior umidade e temperatura mais baixa permitem o crescimento de florestas. Pinheiros, abetos e álamos podem prosperar aqui, criando oásis de verde em uma paisagem, de outra forma, ressequida. Essas ilhas montanhosas sustentam ecossistemas bem distintos daqueles do chão do deserto. Lá embaixo, nos vales intermediários, no entanto, uma realidade muito mais severa prevalece. Aqui, a força total do efeito de sombra de chuva é sentida. A precipitação é escassa, frequentemente menos de 10 polegadas ou 250 mm por ano. Os verões são tipicamente muito quentes e secos, com as temperaturas diurnas subindo regularmente. Os céus limpos e o ar seco também significam que as noites podem esfriar rapidamente, levando a variações significativas de temperatura diurna.
uma grande oscilação entre as máximas diurnas e as mínimas noturnas. Estas são condições clássicas de deserto, exigindo adaptações extremas de qualquer vida que resista. Gap 2S. Essa interação entre elevação e clima significa que a Grande Bacia não é um deserto monótono. Em vez disso, é uma tapeçaria complexa de diferentes ambientes. Ao viajar do fundo de um vale pelas encostas de uma cadeia de montanhas, pode-se passar por várias zonas ecológicas distintas, desde arbustos como o saltbush e o greasewood nas áreas mais áridas e baixas, passando pela estepe de Artemisia em elevações intermediárias e, finalmente, às florestas montanas mais acima. Cada zona tem sua própria comunidade única de plantas e animais, cada uma perfeitamente adaptada às condições específicas de sua estreita faixa altitudinal. Se são 8 veias de vida em uma extensão árida, os rios da Grande Bacia. Apesar de sua aridez predominante, a Grande Bacia não é totalmente desprovida de rios. Esses cursos de água, embora poucos e muitas vezes modestos em comparação com rios de climas mais úmidos, são absolutamente vitais. Eles agem como linhas de vida, transportando água preciosa das montanhas, onde cai como chuva ou neve, para os vales sedentos. No entanto, fiel à natureza de um sistema endorreico, esses rios não encontram seu caminho para o mar. Suas jornadas terminam dentro da própria bacia, contribuindo para seu ciclo hidrológico único e sustentando bolsões de vida. Entre os rios mais significativos da Grande Bacia estão o rio Bear, o rio Humboldt, o rio Truckee, o rio Carson e o rio Walker. O rio Bear, por exemplo, é o maior afluente do Grande Lago Salgado. Ele serpenteia por partes de Wyoming, Idaho e Utah antes de desaguar suas águas neste famoso Lago Salino. O rio Humboldt é outra artéria crucial, fluindo por grande parte do norte de Nevada. É o rio mais longo totalmente contido na Grande Bacia, terminando eventualmente na depressão de Humboldt, um leito de lago seco. Esses rios e seus afluentes criam corredores de relativa fertilidade. Ao longo de suas margens e nas áreas onde se espalham para formar zonas úmidas ou lagos rasos, a vida vegetal pode ser mais abundante. Álamos americanos, ou cottonwood, e salgueiros frequentemente margeiam seus cursos, fornecendo sombra e habitat para vários animais. Esses sistemas fluviais são essenciais para a vida selvagem, oferecendo água potável e sustentando ecossistemas ripários, que contrastam fortemente com a vegetação arbustiva desértica circundante. Eles também são historicamente importantes para a atividade humana, fornecendo os limitados recursos hídricos que permitiram algum assentamento e agricultura. O destino final das águas desses rios ressalta a natureza endorreica da Grande Bacia. Eles fluem para lagos terminais, como o Lago Pyramid ou o Lago Walker, que não tem saída, ou se espalham em depressões e praias, onde a água evapora, deixando para trás minerais dissolvidos. Essa entrada constante de água, por mais limitada que seja, ajuda a sustentar esses ambientes aquáticos únicos, muitos dos quais são salinos, devido às altas taxas de evaporação. Esses rios, portanto, não são apenas canais de água, mas componentes integrais de um vasto sistema autocontido, moldando a terra e a vida dentro dele. Seção 9. Um lar difícil. Empreendimentos humanos em uma terra hostil. As mesmas características que tornam a Grande Bacia um fascinante objeto de estudo, sua aridez, seus extremos de temperatura e seu terreno desafiador, também a tornam um lugar profundamente difícil para o assentamento humano sustentado em grande escala. Ao longo da história, aqueles que tentaram construir uma vida nesta região enfrentaram desafios imensos. A escassez de água, mais do que qualquer outro fator, ditou os limites do empreendimento humano. É uma terra que exige respeito e engenhosidade de qualquer um que a chame de lar. Povos indígenas, como as tribos Shoshone, Paiute e Ute, viveram na Grande Bacia por milhares de anos antes da chegada dos europeus. Eles desenvolveram um conhecimento sofisticado da terra e de seus recursos.
Seus estilos de vida eram nômades ou seminômades, movendo-se com as estações para encontrar comida e água. Eles compreendiam os padrões de crescimento das plantas, os hábitos dos animais e onde encontrar preciosas nascentes. Suas populações eram naturalmente limitadas pela capacidade de suporte desse ambiente árido, vivendo em notável equilíbrio com suas restrições. Sua sobrevivência era um testemunho de profundo conhecimento ecológico. A chegada de pioneiros e colonos euro-americanos no século XIX trouxe novas tentativas de habitar e explorar a região. Esses esforços foram frequentemente recebidos com dificuldades e fracasso. O sonho de terras agrícolas férteis rapidamente encontrou a realidade de chuvas insuficientes e solos alcalinos. Ciclos de mineração trouxeram populações temporárias para áreas remotas em busca de prata e ouro, levando ao surgimento de cidades que frequentemente se tornavam cidades fantasmas, uma vez que os minerais se esgotavam. Histórias como a da caravana Donner, tragicamente apanhada pelo inverno na borda leste da Sierra Nevada, ressaltam os perigos da viagem e da existência neste território implacável. Mesmo hoje, com a tecnologia moderna, o assentamento em grande escala em grande parte da Grande Bacia permanece limitado. Os centros populacionais tendem a se concentrar onde os recursos hídricos estão mais confiavelmente disponíveis, muitas vezes de rios que fluem das principais cadeias de montanhas ou de aquíferos subterrâneos profundos. A agricultura depende em grande parte da irrigação, uma prática que sobrecarrega ainda mais os escassos suprimentos de água. A história das tentativas humanas de viver na Grande Bacia é uma história de adaptação, luta e, muitas vezes, da relutante aceitação do formidável poder da natureza. Continua sendo uma terra em grande parte indomada, um lembrete contundente dos limites ambientais.